Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 4, capítulo 6, perdão, 6, de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Se a sua família está com você, dá uma cutucada aí e diz: olha, opa, hoje é para você, hein? Hoje é para você. Se a família não estiver presencialmente, você sabe que esta palavra é uma palavra de Deus para você. Nós comemoramos na sexta-feira o Dia Internacional da Família e celebramos com alegria, alguns em família, outros à distância, outros lembrando da família, mas todos nós temos o privilégio de agradecer a Deus pela família. Aí alguém me diz assim: pastor, a minha família, o senhor conhece, ou eventualmente, o senhor não conhece a minha família. A minha família é complicada, minha família é difícil. Você já ouviu falar em família perfeita? Já ouviu falar que a família de alguém é perfeita? Eu já vi histórias de pessoas que olhavam para a família alheia e dizia: eu queria ser daquela família lá. Eu tenho até um amigo meu, que ele e o primo dele, eles trocaram de família. Esse foi um acordo deles. Um queria ser filho dos tios e outro dos outros tios, né? Trocar de pais. Então, os dois fizeram um acordo. Então, a partir de agora, eu sou filho do titio e da titia. Aí o outro fala assim: eu também. Trocaram. Quando os pais descobriram, você imagina a coça que não rolou ali, até eles aprenderem que tinham que aprender a conviver com a família. E nesse tempo de pandemia, a gente está vivendo a família real. Família real. A família real. Porque era muito comum você sair de casa cedo, volta para casa à tarde, ou está dentro de casa cheio de atividades, de outras coisas que estão acontecendo, e é possível que a gente não tenha tido ali uma oportunidade muito grande, muito boa, para conhecer melhor a família. E este conhecimento traz com ele algumas questões, porque algumas questões que não foram resolvidas no passado, que fizeram aquele negócio que a gente chama de jogar para debaixo do tapete, chega uma hora, dentro de casa, o tempo inteiro, que a gente tropeça no tapete. Está tão alto ali, que a gente não consegue andar mais. E aí começa a hora de tirar do tapete para resolver. Aí os casais começam a ter a famosa e temível para os homens DR. E cada DR que vem é uma história que parece já esquecida, mas que não foi esquecida. Ou mesmo uma questão que os filhos ouviram dos pais e aquilo ficou marcado, ou o contrário, uma questão que precisa ser conversada e tratada. Deixa eu dizer uma coisa: sozinhos vocês não conseguirão. Agora, se eu te disser que Deus tem uma bênção reservada para a família, e esta bênção reservada para a família há de dar a você e a cada um de nós a possibilidade de, apesar das nossas imperfeições, viver em uma família feliz. Essa é a proposta para o coração da gente hoje. Direções bíblicas para a família. Eu quero começar a analisar o que precede o capítulo 6, que é o 5, mas precede a formação da família enquanto filhos, que é o casal. Veja no capítulo 5. O capítulo 5 é muito discutido. Muito discutido. Tem gente que fica muito tenso, muito tensa, quando a gente começa a ler na Bíblia o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Por quê? Leia comigo aí o 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mulheres, segurem aí, calma, mulheres. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha que coisa, hein? Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo. 31, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Eu queria lembrar duas coisas aqui nessa parte do capítulo 5. A primeira delas é a seguinte: nós precisamos compreender que a relação de marido e mulher é uma construção, e essa construção é mútua. Existe a necessidade de mutualidade, mas ainda que não haja mutuabilidade, ainda que isso não seja mútuo, ainda que você não possa compartilhar isso, ainda que você diga, olha, eu amo, mas ela não me respeita, ou eu respeito, mas ele não me ama, faça a sua parte, a parte que está reservada para você, segundo as Escrituras. Porque o versículo 33, ele nos traz uma espécie de resumo a respeito disso. Veja o que diz o versículo 33, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa. Qual é a missão do homem no casamento? A missão do homem no casamento é amar a sua esposa. A missão do homem no casamento é amar a sua esposa. E qual é a missão da mulher no casamento? A missão da mulher no casamento é respeitar o seu marido. A missão da mulher no casamento é respeitar o seu marido, é o versículo 33. Mas espera aí, se eu amo quer dizer que eu não preciso respeitar? Pelo amor de Deus, não me faz uma pergunta dessa, hein? Ah, então se eu respeito eu não preciso amar? Não me faça uma pergunta dessa. Porque o fato de não mencionar efetivamente não quer dizer que está excluindo. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Então quer dizer que o homem não precisa ser sábio e também não precisa edificar a sua casa? Claro que não. Menções específicas não incluem os demais. Nós precisamos compreender que essa é a realidade que aí está. E quando nós vivemos dentro do ambiente da casa, amor e respeito, nós podemos colher frutos disso. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa que é muito simples, mas é muito importante a gente aprender. A Bíblia nos diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se houver alguma dificuldade, se você tiver alguma barreira para experimentar essa realidade espiritual, para colocar em prática esse amor, esse respeito, se você, pensa bem, olha para mim, pegar essa câmera aqui, olha para mim, se você está naquela fase, só entre nós dois e Deus, tá? Se você está naquela fase, ele diz assim, olha, pastor, não está dando para amar não. Ou, pastor, pelo amor de Deus, respeitar um homem desse? A nossa natureza humana, ela se rebela contra os princípios de Deus. A natureza humana é pecaminosa. A nossa natureza humana, ela tende a nos afastar disso. Então, à medida que a gente lê a palavra do Senhor e a observa, a gente percebe que a única possibilidade de nós realizarmos isso na nossa vida, de nós vivermos esse amor, esse respeito, é se o Senhor estiver conosco. Veja o que diz o versículo 22. Mulheres serão submissas ao próprio marido como ao Senhor. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo. Ou seja, se o Senhor não estiver entre nós, se o Senhor não estiver em nosso meio, nada disso acontecerá. E se não houver amor e respeito na vida do casal, todas as relações que decorrem destas ou desta, elas serão azedadas. A chance da gente ter problema com os nossos filhos
por causa da falta de amor e respeito, é gigantesca. Por quê? Porque aquilo que vive, que a gente vive, aquilo que o casal vive, vai repercutir na vida dos filhos. Tem dúvida disso? Isso é óbvio. Você vê na Bíblia o relato de Acã, por exemplo. O relato de Acã lá em Josué, capítulo 6 e 7, revela esse princípio que aí está. Acã vive uma realidade, a realidade daquele que foi contra, que desobedeceu a palavra de Deus, e ao desobedecer a palavra de Deus, ele colheu consequências para a sua vida, e para a vida da sua esposa, e para a vida de toda a sua descendência. Os frutos vieram a partir disso. Josué capítulo 6 e 7 narra a história de Acã. O seu erro, o erro de Acã, contaminou toda a sua descendência. O mesmo livro de Josué, lá no capítulo 24, você vai observar a fala do nosso irmão Josué, quando ele declara de maneira lúcida e de maneira forte, lá no versículo 15, quando ele declara para o povo: vocês podem escolher hoje a quem vocês vão servir. Mas ele traz uma fala que é muito importante: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Duas palavras importantes e duas palavras especiais. A primeira palavra é a palavra amor. A segunda palavra é a palavra respeito. Amor e respeito. Casal, marido e mulher, desenvolvendo essa realidade de amor e respeito. Agora observe, se você sente alguma dificuldade para colocar isso em prática, lembre-se, o Senhor pode ajudar a fortalecer o relacionamento entre vocês dois. Em alguns casos, é necessário que haja um verdadeiro milagre. Volte a Efésios, capítulo 5. Nós vamos ver no versículo 33, essa é a realidade do amor e respeito, que nos prepara para o que vem adiante. O único caminho para a sobrevivência espiritual da família, o único caminho para a sobrevivência espiritual da família. Nós estamos celebrando a família neste mês de maio, celebramos recentemente o Dia Internacional da Família. A única maneira de nós termos uma sobrevivência espiritual da família é vivendo essa realidade que aqui está. Direções bíblicas para a família. Primeiro, amor. Segundo, respeito. O casal precisa alimentar o amor e o respeito. Mas duas palavras importantes, ou duas direções para nós. Filhos devem investir na obediência e honra aos pais. Leia comigo o versículo 1, e 2 e 3 do capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é o quê? Justo. Veja como é clara a palavra de Deus. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Longa vida sobre a terra. Não à toa, nós estamos utilizando aqui o verbo investir. Filhos devem investir na obediência e honra aos seus pais. O casal amor e respeito do capítulo 5, dá à luz a filhos. E estes aprendem com os pais o que Deus espera deles. Filhos, sabe o que Deus espera de vocês? Obediência e honra. Obediência e honra. Ao lembrar aqui o 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. O apóstolo Paulo nos lembra de algo muito especial, que é uma consequência para aqueles que obedecem e honram os seus pais. Longevidade e sucesso. Para que te vás bem. Veja o que diz a Bíblia, olha só. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Sucesso. Ser bem sucedido. Ter êxito na sua vida. Ter um resultado adequado para a sua vida. Sabe, a gente busca a vida inteira ter sucesso. Sucesso é alguma coisa que a gente bate na porta, a gente busca ter sucesso nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos. E às vezes nós estamos buscando o sucesso de maneira equivocada e no lugar errado. O sucesso começa dentro de casa. O sucesso começa dentro de casa para que te vá bem.
Esta é uma promessa que Deus nos faz quando nós investimos na obediência e na honra. Filhos, obediência e honra. Para quê? Para que te vá bem. Para que te vá bem. A segunda promessa, a segunda consequência que aí está é longevidade. Longevidade, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. 2 itens que nós buscamos a vida inteira. Nós lutamos contra a morte. Nós fazemos tudo que estiver ao nosso alcance para sobreviver. Nosso esforço é para termos uma vida longa. Nós queremos ter uma vida longa e uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida realizada. A longevidade, ela bate à nossa porta como uma oportunidade de Deus para nós termos uma vida longa, essa longevidade. Mas veja, a gente faz tudo para ter uma vida longa, ou pelo menos para aparentar uma juventude, apesar da idade. A gente faz isso de todas as formas, nós investimos em todas as possibilidades cosméticas para isso, cirúrgicas para isso. E Deus nos ensina na sua palavra. Deus nos traz na sua palavra 2 palavras para nós investirmos: obediência e honra. Da mesma forma que anteriormente alguém pode chegar e dizer: pastor, o senhor não conhece o meu pai e a minha mãe. O senhor não conhece o meu pai e a minha mãe. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia não condiciona se o seu pai e a sua mãe são pessoas doces, amáveis, carinhosas, se eles acertam todas. Obediência e honra é um princípio bíblico. Lógico que seus pais não acertam todas. Mas uma maneira de nós obedecermos e honrarmos os nossos pais é aceitarmos os seus erros, é aceitarmos os seus defeitos. Você não é perfeito, eu não sou, nenhum de nós é. E a nossa imperfeição nos leva à rebelião. Você entende que a rebelião é resultado do pecado em nós? Que a rebelião até aos pais não é uma questão de idade. A rebelião aos pais, a desobediência aos pais, ou a desonra aos pais é resultado do pecado. Que se nós não tivermos a graça e a bênção de Deus, nós não conseguiremos respeitar e obedecer os nossos pais. Que ainda que nossos pais sejam pessoas inadequadas, ou que ainda você tenha algumas mágoas, e ainda que ele tenha, ou que ela tenha te feito mal, ou ainda que eles não sejam equilibrados ou saudáveis, ainda assim nós devemos ter pelos nossos pais honra e obediência. Quero te dar 2 exemplos. Um fácil, outro difícil. Um fácil, o meu é muito fácil. Meus pais são pessoas maravilhosas. Meus pais são pessoas extraordinárias. Meus pais são pessoas doces, amorosas, compreensivas, são pessoas inteligentes. Meus pais são parceiros, participam da minha vida, cooperam comigo, me ensinam até hoje, com quem eu tenho o privilégio de conversar diariamente. Não é difícil obedecer e honrar aos meus pais. Mas isso não quer dizer que eu sempre fui obediente, não, hein? Segundo exemplo, muito difícil. Atendi uma vez, há muitos anos, uma senhora que me disse, eu a chamei para tratar o filho dela estava complicado, o garoto de espoleta pura, dinamite, não é de espoleta não, dinamite. Chamei a mãe, vamos conversar com a mãe, porque normalmente quando um adolescente tem alguma dificuldade, a família é o reflexo disso, ou ele é o reflexo dela. Muito bem, quando eu chamei a mãe, 3 minutos depois, eu já estava achando que o menino é um santo. Falei, esse menino é um anjo. Menino é um anjo. Porque a mãe era muito mais descompensada que o menino. E eu tive que dizer isso para ela. Você imagine bem, com todo amor, carinho, mas trazendo uma palavra clara para que ela pudesse compreender que, na verdade, ela descompensada, descompensava o filho. Então existem famílias em que existe essa dificuldade. Como existe também casos em que os equilibrados da família são os filhos. Não estou falando de realidade, não é verdade? E não estou falando da família dos outros, não, hein? A Bíblia nos ajuda a entender isso, veja. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor.
Mais uma vez, assim como no caso anterior de marido e mulher, onde amor e respeito só é possível com a bênção de Deus, quando falta amor ou quando falta o respeito, nós somos sustentados, amparados, levantados pelo Senhor. Da mesma forma, quando falta obediência e honra, nós devemos buscar a ajuda de Deus para obedecer e honrar a partir do Senhor. É o nosso clamor ao Senhor, a nossa busca de Deus, quando nós clamamos a Ele e pedimos a Ele: Pai, me ajuda a obedecer, me ajuda a honrar, porque não está fácil. Duas promessas, hein? Sucesso, longevidade, tudo que as pessoas buscam. Onde que a gente encontra isso? Dentro de casa. Está dentro de casa. Nós encontramos isso dentro da nossa própria casa. Longevidade e sucesso, a partir da obediência e da honra. Estabeleça isso para a sua vida como algo que vai transformar o relacionamento dentro de casa e vai mudar a sua perspectiva de ver a vida. Se tiver difícil, Deus vai te ajudar. Por fim, meus irmãos, novamente a gente reconsidera e considera sempre a nossa inabilidade, a nossa dificuldade, mas no lugar da desobediência e da desonra, haverá com a ajuda de Deus obediência e honra. Direções bíblicas para a família. Primeiro, o casal precisa alimentar o amor e respeito. Segundo, filhos devem investir na obediência e na honra aos seus pais. Terceira e última, pais não tirem de seus filhos a oportunidade de serem disciplinados e admoestados. Vou repetir para ficar claro. Pais não tirem de seus filhos a oportunidade de serem disciplinados e admoestados. Versículo 4 começa com alegria para os filhos. Leia comigo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Que maravilha! Essa parte aqui do versículo 4 é uma parte que alegra muitos filhos. É hora que os filhos olham para os pais e dizem: olha, chegou a sua hora, é para você, pai. É para você, mãe. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Não pode haver um tipo de ação que produza, que vá gerar ira no coração dos seus filhos. É preciso agir com cautela, sabedoria, equilíbrio. É preciso ser justo. Nenhuma ação deve ser feita em períodos onde o temperamento está muito aceso, onde a gente está agitado, nervoso. Todo momento precisa de muita cautela e de muita tranquilidade e de muita paz. Veja o que diz a palavra de Deus: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Duas palavras muito especiais. Primeira, disciplina. A disciplina deve ser vivida na nossa vida o tempo inteiro. A disciplina é a disciplina do Senhor por meio dos pais. A disciplina, ela acontece na nossa vida e ela é fundamental que ela aconteça. Na disciplina há cura e não destruição. Toda pessoa que promove a disciplina de maneira adequada, ela experimenta para a sua vida um cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ama aqueles a quem Ele disciplina. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. O Senhor nos disciplina. Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Se nós amarmos os nossos filhos, nós vamos discipliná-los. Mas não tem essa coisa de violência aqui. Há pessoas que associam a palavra disciplina à violência, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não nos traz essa ideia de uma disciplina que é exercida para destruir, para machucar, para arrebentar a pessoa. Pelo contrário,
A disciplina ela é necessária, a disciplina ela é fundamental, a disciplina ela é pertinente à nossa vida. Veja o que diz a Bíblia, acompanhem comigo, Provérbios. Gosto muito de ler Provérbios. Provérbios, ele tem vários ensinamentos práticos, bem práticos para a nossa vida. Provérbios 12, abra a sua Bíblia aí. Provérbios 12, versículo 1, Provérbios 12, versículo 1, diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Vou ler de novo. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Veja o que diz o 15, Provérbios 15, versículo 32. Leia comigo. 15, 32, diz assim: o que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão, adquire entendimento. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão, adquire conhecimento. Não se pode tirar a disciplina como um exercício orientado e comandado por Deus para a nossa vida. A disciplina ela é fundamental. Os pais que não disciplinam os seus filhos, eles estão construindo a destruição dos seus filhos. Vou repetir. Não estou chamando de violência, não estou falando em nada que fuja do equilíbrio que a palavra de Deus nos traz. Mas a segunda palavra, ela é tão importante quanto a primeira: admoestação. Admoestação. Dar entendimento, corrigir, pôr no coração e instruir. Admoestação, eu estou lendo aqui o capítulo 6 de Efésios, versículo 4, admoestação é dar entendimento, é corrigir, é pôr no coração e é instruir. Veja, é como se os pais pudessem pegar um ensinamento, uma instrução e colocar no coração dos seus filhos. Veja se não é isso que você já pensou em algum momento da sua vida. Pegar a disciplina, pegar a admoestação e colocar na mente, colocar no coração dos seus filhos. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essas últimas direções de Deus para a nossa vida, elas nos colocam no lugar para o qual nós devemos caminhar sempre. Veja, quando nós observamos a importância da disciplina e da admoestação, quando nós olhamos anteriormente a importância da obediência e da honra, e quando nós olhamos inicialmente a importância do amor e do respeito, são direções propostas de Deus para a nossa família. Direções propostas de Deus para a nossa família. A primeira direção que Deus nos apresenta é a direção do amor, é a direção do respeito, é a direção da obediência, é a direção da honra, é a direção da disciplina, é a direção da admoestação. Cada uma delas contando com uma intervenção generosa, maravilhosa e poderosa de Deus. Deus é aquele que, apesar das nossas dificuldades, Ele nos ajuda. Veja, não há dúvida de que você vive dificuldades na sua casa. Não há dúvida de que cada casal tem a sua dificuldade para exercer amor e respeito. Não existe a menor dúvida que não é fácil para filhos obedecerem e honrarem os seus pais. Não há dúvida alguma que para pais é muito complicado exercer a disciplina e a admoestação. Todavia, em cada uma dessas ações, nós contamos com a bênção de Deus. Nós clamamos pela misericórdia do Senhor. Nós pedimos a Ele que nos ajude. Nós pedimos a Ele que nos abençoe. E eu quero orar por você, pedindo que esta bênção, esta graça, que essa misericórdia de Deus
alcance a sua vida e a vida da sua família. Olha, não é fácil para ninguém. Nesse tempo de pandemia, quando nós somos mais pressionados, quando nós somos mais, estamos ali vivendo o nosso dia a dia, e essa realidade dentro de casa é uma realidade difícil, onde não há lugar para fuga, não há lugar para afastamento, não é possível jogar nada para debaixo do tapete. A realidade nos leva a olhar e a encarar, que nós temos que nos encontrar o tempo inteiro, que nós temos que olhar nos olhos e tratar. É fácil isso? Não é fácil isso. Mas nós vamos caminhar com a bênção de Deus. Hoje nós estamos celebrando o Dia da Família. Foi na última sexta-feira, mas hoje para nós é esse dia, onde nós vamos pedir ao Senhor que visite a sua família em nome de Jesus, que visite a sua casa, visite o seu lar, e ainda que você já tenha uma vida longa, e você esteja olhando para trás e dizendo, poxa, eu errei muito com meu esposo, errei muito com a minha esposa, ou ainda que você diga, meu Deus, eu errei muito com os meus filhos, e os filhos dizendo, eu errei muito com os meus pais, e os pais dizendo, eu errei muito com os meus filhos. Veja que é um ciclo. É um ciclo. Nós precisamos entender que a família é um ciclo. Família desregulada, família desestruturada, ela tem o potencial, ela pode gerar filhos da mesma forma. Todavia, nós contamos com a misericórdia do Senhor, nós contamos com a graça dele sobre nós, para que haja no relacionamento de vocês mais amor e respeito. Maridos, lembrem-se, a missão do marido é amar a sua esposa. Esposa, a sua missão, esposa, é respeitar o seu marido. Marido, isso não quer dizer que você não tem que respeitar a sua mulher. Mulher, isso não quer dizer que você não tem que amar o seu marido. Filhos, olhem para mim, filhos. Chega mais pertinho aqui, filhos. Filhos, pertinho. Mais pertinho, filhos. Olha para mim, filhos. Obedeçam, honrem os seus pais. Pode ser difícil. Tem dia que você diz, hoje não dá. Hoje está difícil. Mas a Bíblia diz que quem obedece e honra os seus pais, ele tem bom êxito, sucesso, ele é bem sucedido e ganha longevidade. Duas coisas que nós passamos a vida inteira atrás: ter sucesso no que a gente faz, seja qualquer coisa, e ter uma vida longa, e naturalmente longa e boa. Por fim, pais, disciplina não pode ser deixada de lado. Talvez agora você esteja observando que seus filhos são bem disciplinados, ou não, e é necessário admoestá-los, conversar, instruir, tratar, olhar nos olhos, sentar-se. É hora da gente fazer aquele círculo e conversar. É hora de tratar as questões da nossa casa, mas não com acusações, não dizendo, olha, mas você não me ama, você não me respeita, mas você não me obedece, você não me honra, mas você não me disciplina, você não me admoesta. Não é hora de acusação, é hora de cura. É hora de cura, seja perto ou seja longe, é hora de cura, onde há a manifestação de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família, onde a graça do Senhor pode alcançar os seus, onde o Espírito Santo do Senhor pode trazer sobre a sua vida uma libertação de todas as coisas anteriores que foram equivocadas, que magoaram, machucaram, feriram e criaram distância absurda entre vocês. Vamos pedir ao Senhor, porque em todo o texto, em todas as esferas, em todas as direções, amor, respeito. Sem Jesus não tem condições de colocar isso em prática. Obediência e honra, sem a ajuda de Deus, impossível acontecer. Disciplina e admoestação, sem a graça do Senhor, vamos pedir ao Senhor que seja assim na nossa vida.